A oração dos fiéis é um rito orante que conclui a liturgia da palavra. E como em todo rito, no contexto celebrativo da liturgia da palavra, a oração dos fiéis é presidida pelo padre que preside e é proclamada por um ou vários intercessores. Repetindo, sendo um processo normal da liturgia da palavra, a oração dos fiéis é rito orante, composto de várias orações, de vários pedidos, de súplicas, inspirados na palavra proclamada. Vamos refletir nesta léxio litúrgica sobre a oração dos fiéis. O rito da oração dos fiéis consta de súplicas apresentadas diante de Deus e também diante da Assembleia Celebrante. Não é, portanto, um rito para ser recitado em conjunto. É um rito realizado com vários ministros. O padre exerce seu ministério presidencial na oração dos fiéis pela monição inicial, formulada em forma de convite. E depois da proclamação das preces, ele conclui com uma oração que, dadas as circunstâncias litúrgicas, deveria ser estruturada nas orações coletas, que é invocação ao Pai ou ao Filho, memorial breve, súplica e conclusão doxológica simples. O diácono, quando está presente, exerce seu ministério anunciando as intenções de cada prece que depois será proclamada. Mais uma vez, é importante entender que a oração dos fiéis, por ser proclamativa, não é recitada por toda a Assembleia, mesmo que esta seja dividida com os dois coros, por exemplo. É um dado importante, pois assim a gente corre o risco de transformar a missa em recitação de fórmulas com muita falação e pouco espaço para a oração, até mesmo naqueles ritos orantes. As intenções são proclamadas por uma ou várias pessoas, vários ministros intercessores, dependendo de circunstâncias, também de cada celebração, ou ainda dependendo da estrutura da prece. Isso acontece, por exemplo, em súplicas que se inspiram numa frase bíblica, ou então quando se anuncia a intenção antes de cada uma das preces. Quanto à estrutura do rito, a oração dos fiéis compõe-se de uma monição em forma de convite feita pelo padre, seguem-se as intenções, que normalmente são em número de 5, depois vem a oração conclusiva com a oração do padre na estrutura de coleta, como eu me referi acima. Como toda a monição, esta da oração dos fiéis, ela é feita de modo breve, inspirando-se na palavra proclamada ou mesmo inspirando-se em algum pensamento da homilia que vai merecer um destaque, em especial motivando para a oração dos fiéis. As intenções, elas são breves e podem ser formuladas em forma de súplica simples, como por exemplo: rezemos pela Igreja e por nossos pastores. As intenções podem também ser formuladas em forma de prece: concedei-nos, Senhor, paz a toda a Igreja e sabedoria aos nossos pastores. Outra possibilidade é inspirar a intenção numa frase bíblica de cada uma das leituras, ou inspirar a prece numa necessidade particular, como por exemplo, rezemos pelas pessoas que sofrem pelo desemprego. A oração conclusiva ela é presidencial. Pessoalmente, não considero litúrgico concluir o rito da oração dos fiéis com orações temáticas, como, por exemplo, a oração da campanha da fraternidade, ou então uma oração que seja relativa a algum mês temático, oração pelas vocações, por exemplo, ou então de alguma novena. Da mesma forma, uma vez que as preces são dirigidas ao Pai ou a Jesus Cristo, não tem sentido concluí-las com uma Ave Maria ou com alguma outra oração devocional dirigida a algum santo ou santa. Por fim, a participação da Assembleia acontece com um refrão, que tem um formato intercessor responsorial. Esse pode ser recitado ou cantado. Existe ainda a possibilidade de um refrão diferente para cada prece, mas para este
há de ver as condições, porque é necessário que todos tenham acesso a esse refrão. As preces são proclamadas do ambão e não de uma estante qualquer e nem muito menos do meio da Assembleia. Elas são proclamadas do ambão porque elas fazem parte da liturgia da palavra. Além disso, porque a palavra de cada missa que motiva as intenções no contexto existencial onde acontece a celebração. Em certo sentido, as preces dos fiéis é a primeira forma de resposta à palavra de Deus da parte de quem intercede a ajuda divina para poder corresponder com a vida àquela palavra que foi proclamada. Por isso, as preces podem estar sintonizadas com cada uma das leituras e com o salmo responsorial, além de uma ou duas preces pelas necessidades da comunidade, pelas necessidades do mundo, pelas necessidades da igreja. Vai depender destas intenções também. E para concluir, lembro que as preces podem ser cantadas. Hoje existem várias melodias para esta finalidade. Cantar as intenções, neste caso, pode ser cantada pelo intercessor e o refrão também pode ser cantada pela Assembleia. Trata-se de um modelo comunicativo que pode ser adotado em celebrações solenes ou então em celebrações festivas da comunidade, como por exemplo a festa do padroeiro. Deus nos abençoe, guarde-nos de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.